diante de nós. E uma delas é que a mulher não ensina. Então, é isso que ele está falando aí. Primeira coisa que ele mostra, que ela ensina. Só que ela era uma pagã, ela é comparada com Jezabel. Isso é triste, né? E os responsáveis, que são os anjos, né? Ou aí é falado de um anjo, mas são os que cuidam, né? Os responsáveis, eles se deixaram se acasar, né? Se ajuntar com essa Jezabel. Ele tem contra ti, ele fala, tem contra ti que tolera essa mulher aí, ó, Jezabel. E o que ela fazia? Por isso que é bom, né? Eu sempre falo isso, como é bom a gente conhecer um pouco o Velho, um pouco não, conhecer o Antigo Testamento também, né? Além do Novo Testamento, conhecer o Antigo Testamento, porque as histórias que existem no Antigo Testamento muitas vezes têm bases doutrinais, como nós falamos a última vez de Balaão, né? Falamos de Caim, enfim. E Jezabel também é um ponto aí. Quem que é Jezabel? Quem que é Jezabel? Então, se você conhecer a história de Jezabel, você vai entender o que o Espírito Santo, né, que João está escrevendo aí, o que é essa mulher aí. Jezabel, falando outra vez, uma gentia casada com o rei de Israel, e ela escrevia cartas como sendo o rei, escrevendo, que era o marido dela, e ela pegava o anel do rei, que é o anel que selava as cartas, como sendo o anel do rei, e ela selava a carta com o anel do rei. Entendeu? Então, assim, foi esse sistema que levantou aí, ele levantou dizendo que tem autoridade divina. E foi feito, é interessante isso, né? Foi feito um credo. Se alguém conhece o credo do catolicismo, não tô pedindo para ninguém ir lá ficar lendo, não. Tá? Se alguém conhece o credo do catolicismo, você vai ver que é interessante. Ele é cristão, ele fala todas as bases doutrinais, só que no meio ele fala uma coisa, quando ele fala creio em Deus Pai, em Jesus, tal, no Espírito Santo, e daí ele fala creio na Santa Igreja Católica. Entendeu? Então ela foi colocada como sendo a portadora da voz de Deus. Por isso que eu falo que ela ensina. Porque a igreja não ensina, irmãos. Não é verdade? A igreja não ensina. Isso é um erro doutrinal muito grande. A igreja, ela aprende, ela não ensina. Quem ensina é o Senhor, é o Espírito Santo, né? O administrador desse tempo que nós vivemos, é ele que nos ensina. A igreja não ensina nada. A igreja não ensina, a igreja não prega evangelho, a igreja não é assistência social para o mundo, a igreja não é nada disso. A igreja é algo que o nome já fala, é chamada à parte, separada, para nós aprendermos as coisas do Senhor. Isso seria, né, a igreja. Mas aqui nós estamos vendo a corrupção tendo entrado, começando lá por Pérgamo, então já toma essa postura aí dessa mulher ensinando. E o começo desse... Deixa eu abrir aqui. O começo dessa carta, ele fala algo interessante, né? Como que o Senhor se posiciona aí. Versículo 18, né? Ele fala aí. Essas coisas diz o Filho de Deus. O Filho de Deus. Porque era uma das coisas que seria aí agora atacada. A preciosidade da pessoa de Cristo. Eles tiveram boa intenção de preservar a santidade do Senhor Jesus? Tiveram. Os irmãos lá no... Lógico, sempre foi. Né? Até nós aqui, se alguém começar a falar mal de nós, pode falar, né? Deixa que fale, fazer o...
Agora, falar mal do Senhor, nós vemos qualquer cristão sensato, né, ouvir falar mal do Senhor, aí não, né? Pode falar mal de mim, mas falar mal do Senhor, não, né? Então, os cristãos sempre tiveram esse zelo de preservar essa verdade que o Senhor Jesus é Deus, a encarnação do Senhor Jesus, né? Porque fala da deidade dele, etc. e tal. E dentro desse princípio aí de querer guardar essa verdade, acabaram afetando a doutrina, porque pegaram, por exemplo, Maria e fizeram dela uma santa. Não é santa. Santa ela sempre foi, né? Ela era do Senhor, né? Mas fizeram dela uma idolatria. Fizeram dela uma santificação que ninguém tem. Quem tem é o Senhor. Só Ele possui, né? Essa santificação é somente Ele era. Ele é o santo de Deus, né? Daí quiseram fazer nela também, porque se ela deu a luz ao santo, então ela tem que ser santa também. Daí começaram, para preservar a santidade do Senhor, começaram a trabalhar em cima de Maria também, porque se ela fosse uma pecadora, como é que podia dar luz a um santo? Então fizeram dela uma santa. Bom, daí virou toda essa anarquia que você vê até hoje, que no fim quem manda tudo mesmo é Maria, né? Aí virou essa confusão de ter tido essa mulher, botaram a mulher no meio inclusive da deidade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e também Maria, a encarnação de Maria, inclusive fala, né? Então isso é um erro muito grande, isso é gravíssimo. E daí dentro desse contexto vira o quê? A igreja que está ensinando, você tem que acreditar no que ela está falando. E nós, na verdade, nós devemos crer no que a palavra de Deus está falando. Então, o Senhor Jesus ele se posiciona aí, o Filho de Deus, que tem olhos, também ele fala aí, né? Olhos e os pés, não é isso? Os olhos, como de chama, chama de fogo, porque ele está julgando tudo aquilo que ele está vendo, e os pés, que é de bronze, é o bronze fundido, aí fala latão, né? É o de bronze, porque é o julgamento. É o justo, o reto, sem deslize nenhum, o pé dele assentando-se para julgar esse sistema que estava ofendendo nessas bases tão preciosas, que era a pessoa do Senhor, essa verdade que isolada dele, né, que ele é o Senhor de tudo, ele é. Né, começaram a agregar, até, como falando outra vez, né, até agregaram a mãe dele nessa história toda aí, e no fim virou só confusão. Então, isso é muito, faltando outra vez falar que para nós é muito precioso a gente entender as bases doutrinais para poder julgar aquilo que nos é apresentado. Porque aqui o que foi? Justamente as bases doutrinais já tinham ido para o brejo, né? Faz tempo já, desde lá de Pérgamo, as bases começaram a, a sucumbir, né? Como numa areia movediça, e daí o que vem não tem mais julgamento, ninguém tem compreensão, não tem discernimento de mais nada, não tem Bíblia, né? Vamos dizer assim, não tem base doutrinal. Daí o que vem, daí tem o paganismo, né, falando outra vez, aquela multidão de pagão apenas batizados, e daí o paganismo saiu deles. Não? Daí, quando é que apareceu a idolatria outra vez para dentro da igreja, abraçaram com tudo aquilo lá. Abraçaram, porque saíram de lá dos grandes templos cheios de deuses, de ídolos e tudo mais. Daí virou tudo, virou o sistema cristão, né? Um paganismo cristão. E daí abala-se o quê? A parte principal, que é a sã doutrina com respeito às verdades estáveis. Até a palavra Tiatira, né? Nós vemos que veio, inclusive, dentro desse contexto aí, a missa, né? Começaram a fazer missas,
E até hoje existe a missa. A missa é o nome do Tiatira, que é um sacrifício contínuo, que a cada celebração é uma nova, é uma coisa nova, é outra vez, tem que fazer outra vez. É um sacrifício contínuo, como existia no judaísmo, em Israel, né? Os sacrifícios era todos os dias, a cada ano, sacrifício anual, a cada ano, e aquilo nunca pagava pecado, nunca fazia nada, sempre ficava devendo, fazia por manter algo que nem tem, né? Mantinham algo que eles não tinham. Então, assim, entrou dentro do cristianismo a mesma coisa. E a missa é isso aí, é um sacrifício contínuo que nunca alcança a perfeição. Está sempre devendo, está sempre algo que não, não dá descanso, como diz a palavra, não purga, né? Não purga a mente da pessoa. Porque graças a Deus nós temos a mente purgada, né? Ou seja, é a boa consciência, né? É a consciência, digo assim, no sentido de paz. Quando eu falando dessa boa consciência, é no sentido para com Deus. Nós temos uma mente purgada, né? O Senhor morreu por nós e nós descansamos nisso. Então, nossas consciências estão tranquilas, porque Cristo fez tudo por nós. Agora, quando existe uma doutrina que não dá isso à pessoa, ela fica aquela consciência pesada. Está sempre devendo, então está sempre fazendo, para manter algo na esperança que vai ter um dia de alguma coisa, vai conseguir alguma coisa. Isso tá louco, isso aí para um cristão, isso aí é castigo, isso aí é. Nossa, isso é juízo, não é graça, né? E vem falar de graça ainda, muitas vezes, né? Graça não quer, não tem graça nenhuma. Completamente sem graça, né? Porque como é que você pode viver uma vida cristã sem certeza de que você tá purgado, né? Que você tem que ficar fazendo sempre a mesma coisa. E isso aí